Imagina que você é o autor de uma fanfic que ganhou proporções enormes no reino onde você mora, levando até mesmo você a ser preso por traição? Pois é, a Angela fez o coração do Rayburn se acelerar agorinha, e o príncipe se questiona do porquê ele está tão agoniado naquela manhã. Ele pensa que talvez seja por conta do nervosismo de ir ao palácio naquele dia, só que não, né? Nesse momento ele tem um flashback se recordando do dia em que o decreto do destronamento dele como herdeiro foi lido. Sua irmã ficou claramente chocada e o mandou arrumar suas coisas para saírem dali, imaginando que tudo ficaria melhor após algum tempo na mansão de Obedel. Ela vê que seu irmão está com a gaiola do seu passarinho de estimação e indo até o lugar onde costumava ir. A Roya diz que foi por conta daquelas andanças que os rumores ruins começaram, mas se detém porque não pode falar aquilo pro Ray. O garoto diz que precisa ir lá uma última vez, então sua irmã gêmea pergunta onde é exatamente aquele lugar. Pois eu respondo, é onde a querida versão em miniatura da Angela está. Voltando ao presente, a Angela encara o príncipe e diz que é meio embaraçoso de dizer aquilo em voz alta, mas quando o príncipe herdeiro a convidou para dançar no salão, ela sentiu que não era por interesse secundário. Ela finge arrumar seu vestido quando vê a Rayburn a encarando e diz que naquela dança ela acabou sendo o centro das atenções. O Duque não está preocupado dela acabar fazendo alguma besteira? O Ray diz que não seria capaz nem de olhar para ela dançando de forma estranha, já que não a ensinou desse jeito. Depois de ficar sem graça, a Angela toma coragem e diz que queria perguntar mais algo. Ela questiona o que diabos estava acontecendo no telhado mais cedo entre a noiva do príncipe e Rayburn. Lembram dela, a Jaguatirica Azul? A Angela se pergunta se está sendo intrometida. O Ray fica em silêncio e volta a se lembrar do seu banimento. Sua mãe rebateu o bispo defendendo seus filhos, e o general a impediu de protestar, já que sua irmã havia sido capotada, e ele era o único irritado enquanto ouvia as desculpas do pequeno Rayburn. Afinal, existem rumores terríveis circulando por ali. A mãe segurou suas palavras, e o decreto continuou a ser lido. De volta ao impasse, Angela está preocupada com o silêncio do Ray, mas tenta descontrair o momento, falando de como o príncipe estava bonito naquele dia. Ela até elogia em detalhes a posição de sua franja. Seguindo sua resposta, a escritora começa a reclamar das atitudes do Duque em relação a ela. Ela a treinou igual condenada naquele dia, apenas para não deixar ela falar com nenhum nobre? Se sentindo meio ignorada, a Angela diz que está frio ali fora e começa a se encaminhar para dentro do palácio. E antes de sair, revela que no salão estava esperando pelo Ray durante todo aquele tempo. Mas uma parte do flashback vem na cabeça do príncipe, e o rosto da garotinha que ele esperava ver, levando seu passarinho, passa por sua mente. Como que acordando de um sonho, o Ray pede para Angela esperar e avança na sua direção, até finalmente segurar a sua mão. Ele diz estar assustado, pois não consegue explicar o que aconteceu mais cedo no telhaço. A autora sorri gentilmente e diz que está tudo bem. Ela pode esperar pela resposta do Duque e ele pode responder quando se sentir confortável. Angela ficou meio sem graça, pois achou que ele tinha corrido atrás dela pelo que acabara de dizer, mas o Ray nem escutou direito. A escritora repete seu desejo de mais cedo no salão querer dançar com o Duque. Ele sorri e fica corado escondendo seu rosto com a mão, e então diz que ela nunca muda, e os dois evitam se olhar enquanto estão com as mãos unidas. Enquanto o príncipe só pensava no passado, a autora estava focada no presente. Ele diz que vai conceder a dança para a garota, já que se comportou naquela semana, mas vai ter que ser ali, já que ele não vai retornar ao salão de banquetes. A Angela sorri e diz que está tudo bem. Enquanto isso, a Roya está comentando sobre seu irmão e como ficou abalado ao perder seu filhote de pássaro na infância. Ela odiava vê-lo reclamar por compartilharem a mesma face e começou a se questionar sobre a escritora quando pressionou seu irmão, mas agora confia na decisão do humano e dele. Em resposta a tudo aquilo, o guarda fica em silêncio. E enquanto murmúrios ruins sobre o Ray, curiosos sobre a Angela e positivos sobre o Frederic ecoam pelo salão, o encarregado vem perguntar sobre o anúncio oficial que o príncipe deveria fazer. Elas precisam ir atrás da princesa Garnet? Que nada, o Frederic nega e diz que não tem nada para anunciar.
Irritada, a Roy arrasta o mano pro meio do salão de festa, de saco cheio de ouvir coisas ruins sobre seu irmão. No momento, não adianta se preocupar com rumores, pois não podem se esquecer de quem tem autor em sua posse. Falando nela, parece que Ray pisou no seu pé e disse para ela revidar se sentir injustiçada. Os dois estão dançando juntos, iluminados pelos vagalumes. Aquilo de fato é uma cena que o stalker de desenhos quer registrar. Do nada, a madame e suas acompanhantes aparecem atrás do Blaine vendo a cena também. E enquanto tudo parece pacífico, o general observa de longe estressado. Em um outro flashback, vemos o príncipe Frederic chorando. Seu tio ordena que ele vista uma túnica, já que precisam ir a uma reunião real com seu irmão Rayburn. O príncipe está confuso, mas o general o manda não fazer perguntas tolas e que tudo aquilo é vontade da sua mãe. Aquilo não passava de um sonho e Frederic acorda de manhã pensando que não sabia que desobedecer a ordem do seu tio sobre seu casamento forçado seria tão complicado. Ele não o visita desde o banquete, mas duvida que o nobre tenha desistido da ideia. O vento passa pelo quarto da Alteza e uma folha pousa perto do livro O Príncipe das Rosas, motivando o herdeiro a sair antes e tomar um pouco de ar. A Angela já está fazendo a diferença na vida de mais um príncipe, hein? Enquanto isso, Rayburn está tomando café e repara que o estúdio da autora esteve com as luzes acesas a noite toda. Ela ficou escrevendo a noite toda, aparentemente. Ou será que não? A Angela, na realidade, está passeando pela cidade junto da empregada de antes. Agora que o banquete acabou, elas podem repetir a atividade. A autora está apenas torcendo para não ser pega e tem sua atenção tomada por um teatrinho onde o príncipe Frederic e Rayburn são interpretados. A garota diz que é a primeira vez que a venda das canecas não se esgota e questiona a Angela sobre o que aconteceu no baile. Ela não sabe responder e escuta os rumores mistos ecoarem sobre a figura do Ray, clamado apenas como uma farsa de um livro, mas também como alguém confiável. Tudo sobre o que aconteceu no palácio é filtrado e aumentado, gerando murmúrios duvidosos sobre todos. Angela pensa que não aconteceu nada demais para todo aquele rebuliço e vai precisar escrever muito bem a sequência para consertar tudo. Enquanto isso, um cavaleiro se aproxima dela. Bem nesse momento, um vendedor de salgadinhos descasca o Frederic, dizendo que seus sorrisos não passam de uma farsa e que ele quer vê-lo se dando mal na sequência do Príncipe das Rosas. Angela diz em voz alta que o príncipe herdeiro parece ser uma pessoa boa apesar de tudo e não queria estar causando aquela confusão. Nem parece que se passaram dias desde o banquete. É como se a escritora tivesse acordado de um sonho bom. Ora, se não é a Angela no teatrinho bailando com o Frederic. Seria muito vergonhoso se eles estivessem lado a lado, né, gente? A empregada pergunta como foi dançar com o príncipe, e a Angela responde pensando no Rayburn. Fala que as luzes dos vagalumes eram mais fortes que as do salão de baile. Nesse momento, o cavaleiro ao seu lado fala que o rumor da dança entre a escritora e o duque era verdadeiro. E só daí que a Angela reconhece a sua Alteza, que manda ela falar baixo, já que ele saiu escondido. Ele pergunta na cara dura como foi dançar com ele. Como ficar falando no meio da rua era arriscado, os dois se afastaram montando no cavalo, já que aconteceu um pequeno acidente. A Lizzie não se conteve ao reconhecer seu príncipe e anunciou a plenos pulmões que ele estava ali. Ela ficou segurando a multidão que se amontoou à volta enquanto os dois fugiam, e até mesmo foram perseguidos por paparazzis. O príncipe se desculpa pelo inconveniente, já que era sua primeira vez ali e não conhecia o caminho de nada. Angela fica feliz em ajudá-lo e, enquanto desce do animal, pensa que não pode estragar aquele momento com suas trapalhadas. Ela indica o caminho do castelo e o Frederic fala que teve muita sorte por topar com ela na rua. O encontro do destino mesmo. O príncipe diz que não consegue relaxar dentro dos muros do palácio e também veio na cidade, pois não conseguia parar de pensar na estudiosa, que o deixara no meio de uma dança no salão de baile. A sensação de culpa vem na Angela com tudo. E aquela expressão, ficar amarrado no castelo, não soou nada bem aos seus ouvidos quando Frederic o disse. Há algum tempo, Ray também vivia em uma gaiola, e quando ela se aproximou, o duque começou a tremer. Se ela pudesse voltar no tempo, teria confortado o garoto já em sua infância quando teve a oportunidade, mas naquela época ela não sabia de nada. Frederic começa a se afastar, mas Angela chama sua atenção. Ela aponta em outra direção e o convida para passear.
Ela diz que ele deve ter saído do castelo devido à pressão e aquilo seria bom. Imediatamente, o príncipe desce e agradece o convite da caminhada, abrindo um sorriso muito verdadeiro e pedindo para ela lhe apresentar a cidade. Ele realmente fica feliz como uma criança. Enquanto isso, galopando pela cidade, o Ray Byrne está à procura da sua escritora. Em sua busca, o Ray escuta dois indivíduos admirados com sua presença e se perguntando se poderiam pedir um autógrafo ou se ele os odiaria. Sem perder tempo, o Duque aproveita para pedir informações sobre a autora, usando um incrível retrato idêntico a ela. Incrivelmente isso funciona, já que um dos indivíduos diz ter visto ela indo até o final da rua com um sujeito encapuzado. Não preocupa o Ray, que imagina que se tratava de um dos homens do chanceler, levando a garota. Ele avança pela rua indicada enquanto seus fãs vibram pela atenção que receberam. Enquanto isso, a Angela está se sentindo um pouco culpada por pedir para passear com o inimigo político do Duque. Para ajudar, as barracas da feira noturna ainda estão ali, com vários produtos do Ray Byrne espalhados por todo lado. Frederick diz que existem várias coisas legais para fazer na cidade do Duque, pelo visto. E bem nesse momento, uma senhora o aborda dizendo que o seu cosplay de príncipe herdeiro é incrível. Ela tenta vender então um produto de origem duvidosa, mas a Angela arrasta o príncipe dali. Ela está preocupada em achar um lugar onde ambos podem ficar calmos e despercebidos, mas parece que só por estar fora do palácio, o Frederick está se sentindo bem. A Angela o arrasta até uma acolhedora barraca de dardos. Enquanto tentam acertar o alvo, ela pergunta sobre seu cotidiano no castelo e questiona se não é sufocante. Deveria dar mais passeios relaxantes como estão fazendo agora. Na maior cagada, a Angela acaba acertando no meio do melhor prêmio, deixando o lojista chocado. Ela comemora sorrindo pro príncipe e promete dar seu prêmio para ele. Realmente vai ser muito agradável ele ter um boneco parecido com seu irmão de decoração. Infelizmente, a Angela de qualquer jeito vai ter que levar a pelúcia, já que Frederick não pode aparecer com nada daquilo no castelo. Ele está se despedindo da erudita e diz que se divertiu muito. Angela diz estar feliz só de poder ajudar o príncipe a se sentir melhor. Enquanto ela se aproxima do cavalo dele, o herdeiro pergunta se a garota sabe o motivo dele a ter convidado para dançar no baile. É bem nesse momento que no andar da rua de cima, o Ray Byrne passa cavalgando e vê a Angela falando com o encapuzado. Ele dá graças a Deus ela estar bem, mas o Duque não está armado com nada para defendê-la de quem quer que seja aquele homem na sua frente. Sem pensar muito, ele agarra uma caixa do local ao lado e o taca bem na direção do indivíduo. Meu Deus, o Frederick vai levar uma nas costas? Ou será que não? Lá vem o fiel escudeiro. Nosso queridinho Ruivinho parte a caixa no meio e o Ray desce do cavalo, já imaginando que haveria mais de um homem do general. Epa, mas aquela não é a escolta? O Ruivinho diz que está na hora de ir, e a Angela pergunta se o Frederick está bem, se questionando sobre quem fez aquilo. Sua cabeça se levanta e ela encara o Ray, pisando no conteúdo da caixa, que eram vários bonecos com as sobrancelhas do Duque. Os murmúrios já começam automaticamente, e o Frederick se despede, dizendo para a autora cumprimentar o seu irmão em seu nome. Ele jura que vai falar sobre o assunto de antes com ela em breve, e diz que se tiver outra oportunidade, queria fazer outros passeios com ela como esse. A Angela não dá uma resposta, já que ficou surpresa. O Frederick parte e a escritora corre para pagar pelos bonecos que o Duque tacou, até dar de cara com o Ray Byrne com uma aura ameaçadora ao seu redor. Mas antes que ela possa fazer algo, um ovo é jogado no Duque. Ele foi atirado por um bêbado doido que diz que ele é uma fraude e que tudo que tem no livro é uma mentira. Não só isso, várias pessoas viram o acontecimento e estão chocadas com suas ações. O Ray fica sem reação e a Angela puxa seu capuz para cima, perguntando se ele está bem. Ela fala que as pessoas entenderam errado a situação, já que ele não sabia que na caixa tinha bonecos. Se eu soubesse, eu jogava do mesmo jeito. Enquanto isso, o Ruivinho precisou pegar um dos bonecos que ficara rasgado, e é justamente um do Frederick. Enquanto ele guarda, pensa que está feliz por ver o herdeiro se divertir, mas a realidade bate na porta no momento seguinte, já que ao chegar ao castelo, um cavaleiro diz que o general estava à procura do príncipe. Indo até sua sala, o Frederick encontra o general sério e percebe que os guardas do seu quarto estão ali. O tio o chama de indulgente, sendo grosseiro mesmo na frente de outras pessoas. O príncipe não entende porque ele está sendo tão casual, sendo que valoriza tanto a sua imagem.
O tio então pergunta se o príncipe gostou da viagem ao ar livre, e o Ruivinho tenta mandar os guardas saírem. Todos começam a se mover, mas o general grita que não deu ordem alguma de retirada. Antes que alguém possa reagir, ele avança contra o guarda-costas e pega uma espada que estava em sua bainha. O general diz que foi o seu sobrinho que os capotou, e sem dó, passa a espada nos guardas. Assim que tudo termina, ele bota a culpa daquela tragédia no príncipe, já que ele não deveria sair sem motivos aparentes. Ele avisa que Borborn, o guarda-costas, não terá mais chances. Se não fizer seu trabalho direito, vai se juntar àqueles indivíduos também. Como se nada tivesse acontecido, o general diz que haverá uma reunião naquela manhã, e o tema é a Jaguatirica, Garnet e Osley, uma reunião sobre Vestia. Enquanto isso, no ducado, o rei diz que o rascunho do livro da autora está uma merda e que ela deveria refazer tudo. Como uma boa escritora apegada à sua obra, ela não aceita isso facilmente. Ela diz que ele nem tentou ler de verdade. Mas o rei a ameaça para não empurrar aquilo na cara dele. Enquanto isso, o Agathe repara que os dois estão bem mais próximos desde o banquete. Ray revê um parágrafo e pergunta se realmente é necessário mostrar a dança com o príncipe Swandel. Angela explica que se escrevesse só sobre ele, as pessoas iriam achar que é uma literatura falsa. Ela pergunta que mudança deveria fazer nesse trecho e o Ray só lembra da catástrofe que quase aconteceu com a ordem da Roya de capotar a autora naquela situação. Ele apenas manda ela refazer sem mais instruções e sai sem ordem de ser seguido. O Mano pergunta se pode ler o script, e a escritora concorda, dizendo que não está muito bom porque precisou manter seu jeito de produzir semelhante ao livro anterior. Não tem beijo, né? Não! O Agathe é uma pessoa centrada, e a Angela fica até com vergonha do tanto de atenção que ele está empregando em ler. Ela achou que o garoto só daria uma olhadinha. Quando termina, o Mano fala que aquele livro está retratando o Duque como alguém que não tem interesse no trono, e se eles mantiverem assim, a única coisa que conseguirão será popularidade. A Angela fica meio chocada, e o Mano explica que além de tornar uma celebridade, eles deveriam, com o livro, aumentar sua reivindicação ao trono. A Angela diz que se baseou na realidade, então fala que seria ruim adicionar um desejo que não existe. E quem disse que não existe? Rayburn costumava ter seu coração dedicado ao Império, e o Agathe, como plebeu, foi capaz de treinar e se juntar aos cavaleiros imperiais. Todavia, não importava o quanto trabalhasse, ninguém reconhecia o seu trabalho duro e o chamavam de rato. Pausa pro easter egg! Olha o Ruivinho aqui! Continuando, apesar de tudo isso, o Ray o reconheceu e o escolheu para sua guarda, dizendo na frente dos outros cavaleiros enquanto nomeava que ele seria o cavaleiro protetor daquele que guiaria o Império. A situação mudou muito desde então, mas Agathe queria que os outros vissem esse lado do Duque também, um homem confiante em sua posição e seus objetivos. Seria bom se Angela pudesse transmitir isso na sua escrita. A autora estava chocada por saber que o Mano era um plebeu. Com toda a sua elegância, ela acreditava que ele era um nobre desde seu nascimento. Evidentemente, ele é alguém esforçado, como a pessoa que serve. Ela não sabia da ambição de Ray, porque o príncipe que conheceu é bem diferente. Nesse momento, a bibliotecária chega, e não existe medo maior que expor suas fanfics a pessoas de idade elevada. Então a Angela esconde os papéis. A empregada Rebecca chama por Ray na sala, mas novamente ele saiu, né? É uma emergência. O Mano então vai até a frente da mansão em nome do Duque, já que uma carruagem imperial sem aviso chegou com um propósito. O guarda tapa-olho anuncia que tem uma permissão para escoltar a estudiosa Angela até a mansão imperial. Ele pede compreensão, já que é uma ordem de urgência que foi dada na última reunião. A Angela fica confusa. Será que descobriram sua identidade? O Mano diz que ele não pode cumprir aquilo, já que o Rayburn nem está presente. Mas assim que ele tenta expulsar o guarda-caolho, a princesa Roya aparece rindo do Agathe e diz que ele não precisa se preocupar, já que a Angela vai com ela. Eu não sei o que elas vão caçar nesse ninho de cobras, mas boa coisa não vem por aí. E aí, como será que a Angela vai sair dessa situação? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem o like e compartilhem. E sayonara!